Então tá, gurizada. Vamos começar aí a unidade 4 do nosso livro. Isso está na página 128. Peço que vocês tenham o livro consigo, você tenha consigo aí o livro, o caderno, um lápis, uma caneta, alguma coisa para fazer anotações, tá? Bom, começa com essa ilustração e um texto sobre o assunto. Fala dos pinguins, dizendo que eles podem chegar a 120 centímetros de comprimento e 40 quilos de massa. Apresenta uma camada grossa de gordura sobre a pele. Suas penas externas são cobertas por outra camada impermeável de gordura, o que os ajudam a suportar temperaturas de até 60 graus Celsius negativos e ventos de 180 km por hora. Na imagem que a gente viu ali, é possível ver alguns pinguins imperadores. E aí ele faz algumas perguntas. O que os pinguins têm de semelhante? Se você estivesse realizando um estudo com os pinguins dessa imagem e eles não tivessem o código de identificação, como faria para distingui-los? Qual a razão entre o comprimento e a massa máxima que um pinguim imperador pode atingir? Então, essas perguntas são pontos de partida, né? Por exemplo, o que os pinguins têm de semelhante? A gente pode pensar que são as cores, as asas, os bicos, cada um tem o seu bico, né? O formato do corpo, e outras coisas que a gente pode observar. 2. Se a gente estivesse fazendo um estudo ali com os pinguins, como faria para distingui-lo? A gente podia tentar observar alguma diferença física entre eles. Sei lá qual, tamanho, peso, uns podem ser maiores, menores, mais gordinhos, mais magrinhos, enfim, a tonalidade da cor ali, das suas penas, algumas diferenças que a gente pode pensar. E a terceira pergunta, qual a razão entre o comprimento e a massa máxima que um pinguim imperador pode atingir? Aqui a gente já retoma. Razão lembra? Exatamente, razão lembra fração. Razão lembra fração. Se ele perguntou qual a razão entre o comprimento e a máxima, eu vou ter que dividir o quê? O comprimento pela massa. É uma fração. Quem vai em cima? Quem vem primeiro? O comprimento. Comprimento em cima. Então, em cima vai 120 e embaixo a massa, 40. 120 centímetros dividido por 40 quilos. Isso significa, simplificando, né? 120 dividido por 40 dá 3. Então, significa que a razão é 3 centímetros por quilo. Legal. É isso aí. Essa é uma introdução para a gente começar, então, o nosso estudo. Aqui no Mais, tem um link, né, que leva a gente a um vídeo e convido vocês a acessarem esse vídeo. Todos vocês têm o link no próprio livro, então vocês podem acessar e assistir o vídeo que fala sobre razão, proporção e etc. Tá? Nessa unidade, gurizada, a gente vai retomar conceitos sobre razão e proporção, a gente já está fazendo isso, e em seguida a gente vai falar do teorema de Tales e também a semelhança de triângulos e de outras figuras, além, é claro, de conhecer as relações métricas existentes no triângulo retângulo. Tá? Então a gente está começando aqui o nosso estudo. Nessa aula de hoje, a gente vai ir da página 128, que é essa que vocês estão observando aí, até a página 131. Peço que vocês se preparem para a gente começar então o nosso estudo. Vamos lá? Partiu! A gente vai falar de semelhança, não tem como falar de semelhança sem começar retomando a ideia de razão, que é uma fração, né? Razão é fração, nunca esqueçam isso aí. Razão é fração. E a fração nos lembra qual operação matemática? Fração nos lembra divisão. Consequentemente, razão é divisão. Beleza? Razão é divisão. Adiante. Proporção. Proporção é a igualdade de frações. Lembra que eu falei? Se tu tem uma divisão e outra divisão, e essas duas divisões têm a mesma resposta,
significa que essas duas razões são iguais. Significa que essas duas frações são iguais. Quando isso ocorrer, eu tenho uma proporção. Tá? Olha aqui, 2/3 e 6/9. Eu vou pegar aqui a calculadora só para a gente ilustrar o primeiro dos exemplos. Tá? O primeiro deles, a gente vai fazer aqui a continha. 2/3, 0,666666667. 2/3. E agora eu vou fazer o 6/9. 6/9. Também deu a mesma resposta. 0,66666666667. Isso significa o quê? Que essas duas divisões têm a mesma resposta. Ou seja, formam uma proporção. Tá? Claro que nem sempre a gente vai ter uma calculadora à mão para conferir se realmente as duas divisões têm a mesma resposta. Quando isso ocorrer, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar uma das propriedades bem importantes, talvez a propriedade fundamental das proporções, que é a multiplicação dos meios pelos extremos. Eu gosto de agilizar o processo e chamar de multiplicação em x. A gente vai fazer essa multiplicação aqui. 3 vezes 6, 18. Não reparem na minha letra quando eu estou escrevendo aqui, porque ela fica bem feinha. 3 vezes 6, 18. 2 vezes 9, 18 também. Deu a mesma resposta aqui? Sim. Então, essa igualdade aqui representa uma proporção. Aqui, 2 vezes 7, 14. 1 vezes 14, 14. Ok, proporção. 6 vezes 7, 42. 3 vezes 14, 42 também. Proporção. 5 vezes 30, 150. 6 vezes 25, 150. Mais uma proporção. Então, a gente tem aqui 4 exemplos de proporção. São 4 proporções que a gente tem para ilustrar essa nossa ideia de igualdade de frações. Segmentos proporcionais. Primeiro, a gente tem que lembrar o que é um segmento. É um conjunto infinito de pontos que tem início e tem fim. Tem início e tem fim. É uma coisa que tem um começo e tem um fim. Isso aqui é um segmento. Tem início e tem fim. Tá? Isso aqui podia ser substituído por um com. Conjunto infinito de pontos com início e fim. Agora que a gente sabe o que é segmento e agora que a gente sabe o que é proporcional, a gente pode estudar os segmentos proporcionais. E aqui, senhoras e senhores, a gente tem 4 exemplos de segmentos. E a gente pode representar esses segmentos proporcionalmente. Está aí. A medida do segmento AB, que é 6, dividida pela medida do segmento CD, que é 3, é igual à medida do segmento EF, que é 8, dividida pela medida do segmento GH, que é 4. Isso aqui significa que isso aqui, ó, 6 dividido por 3, 2. 8 dividido por 4, 2. Essa divisão tem como resposta 2, e essa outra divisão também tem como resposta 2. Portanto, essa razão e essas duas razões são proporcionais. Ok? Só para a gente relembrar o que é proporção, segundo um dicionário que eu pesquisei, está aí. Relação das partes de um todo entre si ou entre cada uma delas e o todo. Quanto ao tamanho, quantidade ou grau. Razão. Aqui eu gosto de destacar essa parte aqui, ó. A relação entre as partes de um todo que provoca um sentimento estético de equilíbrio. Isso aqui eu acho bem legal a gente focar. Sentimento estético de equilíbrio. Isso aqui a gente vai conversar bastante sobre isso ao longo aí das nossas aulas. Inclusive a gente vai praticar, vai levar isso realmente para ação, esse sentimento estético de equilíbrio, de harmonia, que a gente costuma chamar de proporção. Tá? Indo adiante, tem a questão resolvida. Aqui diz, a razão entre a altura de um poste e a altura de uma árvore é 3/4. Se a altura do poste é 7,5 metros, qual é a altura da árvore? Bom, primeiro eu tenho que me ligar que razão significa divisão.
a divisão entre a altura do poste e a altura da árvore. Então, eu vou fazer uma divisão. Em cima da fração vai a altura do poste e embaixo da fração vai a altura da árvore. Eu já sei que a altura do poste é 7,5 metros. Então, aqui, ó, a altura do poste dividido pela altura da árvore. Aqui no lugar da altura do poste eu coloco 7,5. Aí fica 7,5 sobre a altura da árvore, que eu não sei, vou chamar de x. 7,5 sobre x é igual a 3/4. Isso aqui é uma regrinha de 3, né? Eu tenho 4 valores, dos quais 3 eu sei. Como é que eu resolvo? Multiplico em x. 3 vezes x é igual a 7,5 vezes 4. Resolvendo essa parada aqui, eu vou ter que o x vale 10. Ou seja, a altura da árvore vale 10 metros. Tá? Esse é o exercício resolvido que está na nossa página 130. Agora eu vou, então, para algumas questões, né? Algumas atividades. Começo com um exemplo, está no nosso livro de exercícios. Esses 3 pontos são colineares. Os pontos A, B e C são colineares. O comprimento BC excede o comprimento AB em 4 unidades. Sabendo que AC é 8, calcule essa razão aqui. Aqui uma atenção especial, né? O que são colineares? Colineares a gente tem quando os pontos estão na mesma linha. Coisas são colineares quando estão alinhadas. Então, aqui eu tenho a seguinte situação. 3 pontos alinhados. Eu tenho aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. Como é que eu sei que o BC é maior? Está aqui, ó. O comprimento BC excede, ou seja, é maior, é superior, excede, tá? A mais. O comprimento BC é maior que o comprimento AB em 4 unidades. Então, esse cara aqui é maior do que esse aqui. Eu sei quanto mede o segmento AB? Não sei, né? Ele não deu essa informação para a gente no quadro aqui. Ele não deu essa informação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar de x. Quando eu não sei o que é, a gente chama de x. AB mede x. Quanto mede BC? BC excede o AB em 4 unidades. Então, se esse é x, esse aqui vai ser x mais 4. Esse mais 4 é essa aqui, ó, excede em 4, mais 4 aqui. Tá? Agora ele deu mais uma informação. Sabendo que AC é igual a 8, ou seja, todo esse segmentão aqui, ó, vale 8. O que eu posso dizer? Que x, que é esse pedacinho aqui, mais esse pedacinho aqui, mais x mais 4, tudo isso mede 8. AB mais BC mede 8. Eu vou descobrir o valor de x, né? X mais x, 2x. Aqui eu fico com 8. Esse 4 passa para lá, fica negativo. 2x é igual. 8 menos 4 costuma ser 4. Meu x vai ser 4 dividido por 2. Portanto, meu x mede 2. X é 2. Terminou a questão? Não, não, não. Ele está dizendo, ó, calcule a razão AB sobre BC. AB mede x. Ele quer que a gente calcule AB sobre BC. Tá? AB mede x e BC mede x mais 4. Só que eu já sei o valor do x. É 2. Então, aqui eu vou substituir o x, vai ficar 2. E aqui também eu substituo o x. 2 mais 4. Isso aqui vai ficar 2 sobre 4 mais 2, 6. Simplificando esse cara, posso dividir tudo por 2. Em cima e embaixo divido por 2. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. A resposta dessa parada é 1/3. A razão entre o segmento AB e o BC é 1/3.
Tranquilo? Tranquilo. Vamos adiante. Determine a razão entre esses segmentos de reta. Bom, já que a partir de agora são os exercícios, eu vou pedir que vocês continuem com o livro aí e olhem o enunciado da questão no livro e a resolução nos vídeos. Vou pegar meu caderno aqui e vou resolver no meu caderno as questões a seguir, tá? Acompanha aí. Bom, o exercício 1 ali fala da página 131, só quer que a gente determine a razão entre estes segmentos que ele dá ali, né? Então, na letra A razão. Nunca se esqueçam, gente, de que razão é divisão. Razão entre 4 e 12. Então, 4 centímetros dividido por 12 centímetros. Eu fiz questão de escrever os centímetros porque olha o que vai acontecer quando eu dividir isso aqui. Eu vou simplificar a unidade. Por quê? Tem centímetro em cima, tem centímetro embaixo. Posso simplificar. Aqui eu divido em cima e embaixo também por 4. 4 dividido por 4, 1. 12 dividido por 4, 3. Pronto. A letra A, a resposta é 1/3. Tá? 1/3 é a resposta da letra A. A letra B, ele quer a razão entre os segmentos que medem 10 e 20 centímetros. Então, fica 10 centímetros dividido por 20 centímetros. De novo, simplifico a unidade, corto os zeros e a resposta 1/2. Tá? Letra C. Ele quer a proporção, a razão, desculpa, entre os segmentos que medem 12 centímetros e 2 centímetros. O que eu vou fazer? Corta os centímetros, 12 dividido por 2, 6 centímetros. E, finalmente, na letra D, eu vou fazer 45 centímetros dividido por 75 centímetros. Simplifica, simplifica. Posso dividir em cima e embaixo por 15. Vai ficar 45 dividido por 15, 3. 75 dividido por 15, 5. 3/5 é a resposta. Essa a resolução do exercício 1 da página 131. Sempre lembrando que só faz sentido vocês olharem esses vídeos após terem tentado resolver a questão. Assistam o vídeo da resolução como uma forma de corrigir o que vocês tentaram fazer. É isso. No exercício 2, a gente só precisa ter um pré-requisito. A gente precisa conhecer o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é o que tem o ângulo de 90. E saber que na frente do ângulo reto, sempre vai estar o maior lado do triângulo retângulo. E a gente vai chamar este lado sempre de hipotenusa. Identificou o ângulo de 90 graus? O ângulo de 90 sempre estará, entre aspas, olhando para a hipotenusa. É isso que a gente precisa saber para resolver essa questão. A partir daí, saibam que essa é a hipotenusa, beleza. Os outros dois lados a gente chama de catetos. São dois catetos. Cateto e cateto. Ele pede para a gente calcular as razões. Razões são divisões, né? Razões entre as medidas dos catetos e da hipotenusa deste triângulo. Bom, ele pede para a gente calcular a divisão entre as medidas desses caras. No livro a gente pode perceber que ali é o 3, esse cateto mede 4 e esse mede 5. Ele pediu para calcular a razão entre as medidas dos catetos e da hipotenusa. Então, primeiro eu vou botar cateto e depois hipotenusa. 3 dividido por 5. E no outro vai ser outra divisão. 4 dividido por 5. São as duas questões. 3/5 e 4/5. Só que ali na questão ele diz assim: dê as respostas na forma decimal. Dê a resposta na forma decimal. 3 dividido por 5 é 0,6. 3/5 é 0,6 e 4/5 vai ser quanto?
0,8. Por que que eu fiz essa divisão? Só porque a questão pediu. Eu, professor Gustavo, se só pedir a razão, paro aqui. Como o livro pediu para dar em forma decimal, essa é a forma decimal, usando virgulinha e tal. Beleza? Forma fracionária de um número e forma decimal do mesmo número. É isso aí. Bom, o exercício 3 fala: uma pessoa tem 1,80 de altura e sua sombra 2,70. Encontre a razão entre a medida da altura da pessoa e o comprimento da sua sombra. Gente, não canso de repetir. Razão é o quê? Razão é fração. Razão é fração, ou seja, eu vou fazer uma divisão. O problema pediu a razão, ou seja, a razão, a divisão entre a altura da pessoa e o comprimento da sua sombra. Ele quer isso aqui. E ele me disse que a altura da pessoa é 1,80 e a sombra 2,70. Pronto. Essa é a resposta. Só que nunca se esqueçam de simplificar as frações. Sempre simplificar a fração. Sempre simplificar a fração. Sempre que der, obviamente, né? Às vezes não dá. Às vezes já é uma fração irredutível, ou seja, que não pode ser reduzida, que não dá para simplificar. Mas, sempre que der, a gente vai sim ser obrigado a simplificar. Vamos simplificar essa fração aí. 1,80 dividido por 2,70. Primeiro passo, corta os zeros. O que sobra? 1,8 dividido por 2,7. Para eliminar a vírgula, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 10. Esse 1,8 eu vou escrever como 18. E o 2,7 vezes 10, né? 27. Então, já estou mais perto da resposta. 18 sobre 27. Ainda assim, posso simplificar. Divido em cima e embaixo por 9. 18 dividido por 9, 2. 27 dividido por 9, 3. Tá aí. Essa, portanto, é a resposta da questão. 2/3. A pergunta foi: encontre a razão entre a medida da altura da pessoa e o comprimento de sua sombra. A razão é 2/3. É isso aí. Bom, o quarto exercício é o seguinte: o perímetro de um retângulo é 180 metros. Primeiro eu vou desenhar um retângulo aqui para a gente relembrar. O perímetro de um retângulo é 180 metros. Lembrando que no retângulo a gente tem 4 lados, mas eles são iguais 2 a 2. Esse lado aqui, ó, é igual a esse. Só que eu não sei quanto ele mede. Então, se esse cara vai medir x, esse aqui também vai medir x. Se eu disser que esse lado aqui de baixo mede y, o de cima também vai medir y. E o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Ou seja, x mais x, y mais y. O perímetro dele vale 180. Da onde eu tirei isso? Do problema. O problema disse que o perímetro vale 180. Então, já tirei a minha primeira informação. E aqui, gurizada, um comentário muito importante. Toda vez que eu estiver resolvendo um problema e me deparar com isso aqui, ó, com duas incógnitas. Eu tenho duas incógnitas, o x e o y. Eu tenho duas incógnitas e aqui eu tenho só uma equação. Quando isso acontecer, eu não vou conseguir achar a resposta. Se eu tenho duas incógnitas, eu preciso de duas equações. Duas incógnitas, vou ter que achar outra equação. Da onde eu vou tirar a outra equação? Vou continuar lendo o problema. Olha o que ele disse. Sabendo que a razão entre sua base e sua altura. Razão é divisão. Razão é divisão. Razão é divisão. Razão é
divisão. Então, sabendo que a razão, a divisão entre a sua base, y, e a sua altura, x, sabendo que essa divisão aqui, essa razão, é 3/4, determine a medida da base, o y, e a medida da altura, o x, desse retângulo. Reparem que eu tinha duas incógnitas. Precisei de duas equações. Aqui estão elas, as duas equações. Agora, o que eu vou fazer para resolver isso? Vou resolver este sistema de equações. Vou resolver o sistema de equações. Tá? Como é que eu faço isso? Existem muitas maneiras. Eu vou escolher isolar o x ou o y em uma das equações e substituir na outra. Pode ser aqui, ó. Vou multiplicar em x isso aqui. Multiplicar a segunda equação por x. Vai ficar assim, em x, né? Meios pelos extremos. 3 vezes x é igual a 4 vezes y. 3 vezes x é igual a 4 vezes y. Isolando o x, x é igual a 4y sobre 3. Isolei o x, 4y sobre 3. O que eu faço agora? Substituo na primeira. Olha só, eu usei a segunda para isolar o x. Isolei o x na segunda, substituo na primeira. Uma coisa importante de destacar agora, eu gosto de chamar a atenção. No momento que eu montei aqui o sisteminha, acabou o meu conteúdo de nono ano. Eu volto no tempo, lá na 7ª série, para resolver sistema de equação. Então, assim, calma. É uma questão trabalhosa, mas ela exige só este conhecimento aqui, ó, de nono ano. Quando ele diz assim, a razão entre a base e a altura é 3/4. É isso que ele quer que a gente aprenda, que a gente use do que a gente aprendeu no nono ano. O resto aqui é tudo de conteúdos anteriores. Isolei o x na segunda, substituo na primeira. Lá está a primeira, ó. Vai ficar 2 vezes x. Quanto que é o x? 4y sobre 3. 2 vezes 4y sobre 3 mais 2y é igual a 180. Aqui, 2 vezes 4y, 8y sobre 3 mais 2y é igual a 180. Soma de fração aqui, ó, MMC. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 8, 8y. Mais 3 dividido por 1, 3 vezes 2, 6y. Isso tudo é igual a 180. 8y mais 6y, 14y. Dividido por 3 é igual a 180. Isolando o y aqui, ó, esse 3 vai passar para lá multiplicando e esse 14 vai passar para cá dividindo. Vai ficar assim, ó, y é igual a 3 vezes 180 sobre 14. Aqui eu posso simplificar, ó, dividir isso por 2 dá 90, dividir esse por 2 dá 7. 3 vezes 90, o meu y vai ser 3 vezes 90 costuma ser 270, né? Então vai ser 3 vezes 90, 270 dividido por 7. Isso aqui, ó, é o valor do y. Terminou? Não, vou ter que ir lá calcular o valor do x. Como que eu vou calcular o valor do x? Eu tenho aqui 4 vezes o y, que está aqui, 270 sobre 7, tudo dividido por 3. Primeiro eu vou resolver o que está em cima aqui, ó, no numerador. 4 vezes 270 sobre 7. 4 vezes 270 sobre 7. Vai ficar x é igual... Deixa eu botar o x mais para baixo aqui. X é igual 270 vezes 4, isso vai dar 1080. Sobre 7, dividido por 3. Eu fiz 4 vezes 270, 1080, dividido por 7, sobre 3. Aqui, ó, olha o que eu tenho. Eu tenho aqui uma divisão de fração. Como é que resolve divisão de fração? Repete a primeira
1080 sobre 7, vezes o inverso da segunda. O inverso de 3 é 1/3. O inverso de 3 é 1/3. Aqui eu posso simplificar, divido em cima e embaixo por 3. 1080 dividido por 3 dá 360 sobre 7. Feito. Aqui as respostas. O problema perguntou, determine a medida da base. A base é o y, então a base é 270. E a medida da altura. A altura é x, 360 sobre 7. Base, 270 sobre 7, né? E a altura, 360 sobre 7. Alguém vai perguntar, tá, professor, se eu quisesse fazer a conta ali, 270 dividido por 7, poderia? Poderia, só que vai dar um número quebrado. 38,5714285572. Pô, não precisa trabalhar, não precisa perder tempo trabalhando assim, não precisa trabalhar à toa. Deixa em forma de fração, é a melhor maneira. Tá? Exercício fácil, porém trabalhoso. Revisem, façam, refaçam, tentem fazer de novo esse exercício sem olhar o vídeo, depois confere a resposta. Não vai para o exercício número 5 sem ter entendido, aprendido, compreendido o exercício 4. Para saber se consegue fazer, para saber se aprendeu, na verdade, é só tu fazer ele sem olhar a resposta, tá? Pega o caderno, pega um rascunho e faz ele muitas vezes. Faz ele quantas vezes forem necessárias para que tu entenda, tá? Exercício 4 da página 131. Bom, o exercício 5, ele de novo pede alguns pré-requisitos dos triângulos. Então assim, eu vou dizer para vocês que a altura do triângulo equilátero, de lado 10, mede 10 raiz de 3 sobre 2. Essa informação a gente precisaria ter de antemão. É um pré-requisito. Então, no momento oportuno, daqui a pouquinho, a gente vai estudar os triângulos e aí a gente vai entender por que isso aqui, tá? Por enquanto, vamos focar no que o problema nos pediu. O problema 5 pediu a razão. Razão é... Quero que vocês pensem. Razão é... divisão. Exatamente. O problema pediu a divisão entre... a razão entre a medida da altura, que a gente chama de H, e do lado L deste triângulo. Então é só fazer H sobre L. A altura é 10 raiz de 3 sobre 2 e o lado é 10. Isso aqui é o quê? Divisão de fração. Repete a primeira, 10 raiz de 3 sobre 2, vezes o inverso da segunda, 1 sobre 10. Corta esse 10 com esse 10, a resposta vai ser raiz de 3, vou botar aqui a resposta, raiz de 3 sobre 2. Só isso. O exercício 5 é só isso. O problema era saber essa informação aqui. Beleza? É isso aí. Gente, o exercício 6 a gente vai pular, porque requer uns pré-requisitos que a gente ainda não tem. Então, pularemos o exercício 6. Considerando um segmento MN de comprimento 42 raiz de 2, está aqui o segmento MN, todo ele tem medida 42 raiz de 2, deixa eu anotar isso aqui, centímetros. Ele pergunta, a que distância de M deve ser marcado o ponto P, pertencente ao segmento MN, ou seja, está aqui dentro, não está aqui fora, nem aqui. Então, o segmento P vai estar aqui dentro, o ponto P vai estar aqui dentro. Onde deve ser marcado esse P? Tá o quê? MP dividido por PN seja igual a 2/5. Tá? Essa é a situação aí do problema.
Na verdade, ele quer saber o tamanho disso aqui, que ele não sabe. E quando a gente não sabe algo na matemática, a gente chama de quê, gurizada? Eu preciso descobrir isso aqui e não sei quanto mede. Clássico, né? Vamos chamar de x. Pronto, chamei de x. Então, quando eu for montar a minha proporção, MP, eu vou chamar de x. Aqui eu vou chamar de 2, porque continua, né? E aqui o 5. Minha dúvida agora é o PN. O que vai aqui, cara? Pensa comigo. Tudo isso aqui mede 42 raiz de 2. Isso aqui mede x. Quanto vai medir isso aqui? Pensa comigo. 42 raiz de 2. Tirei esse pedacinho aqui. Isso aqui, ó, o PN é tudo menos esse pedaço. Tudo 42 raiz de 2. Tudo é 42 raiz de 2. 42 raiz de 2. Tiro esse pedaço. Tiro o pedacinho que eu desconheço. Tiro o x. E aí tá a montagem da minha proporção. Aqui no lugar do PN, eu vou escrever 42 raiz de 2 menos x. Acabou. Quer dizer, acabou de começar, né? Acabou a parte de montar a proporção, de brincar com a parte geométrica. Agora eu vou para a parte braçal. Como é que eu resolvo uma proporção? Meios pelos extremos. Multiplico em x. Tá? Vai ficar 5 vezes x. Eu vou trazer para cá, ó, para ganhar um espacinho, tá? 5 vezes x, 5x. Isso é igual a 2 vezes toda essa bagaça aqui. 2 vezes 42 raiz de 2 menos x. 42 raiz de 2 menos x. Vai ficar 5x igual. Aplica aqui a propriedade distributiva. 2 vezes 42 raiz de 2, isso dá 84 raiz de 2 menos 2x. Esse 2x eu vou isolar, né? Vou trazer para o primeiro membro. 5x mais 2x é igual a 84 raiz de 2. 5x mais 2x, isso são 7x. Igual a 84 raiz de 2. E aqui vou isolar o x. X é igual a 84 raiz de 2 sobre 7. Calma, dá uma olhada, vê se está entendendo. Qualquer coisa, aperta o pause, né, no meio aqui mesmo, para conferir se está entendendo o que está acontecendo. Entendeu? Bom, agora eu vou fazer o quê? Vou simplificar essa bagaça. Quanto que é 84 dividido por 7? 84 dividido por 7. 84 por 7, isso dá 12, se não me engano. Isso aí, 12. Então, 84 raiz de 2 dividido por 7. Simplifico, simplifico. 12 raiz de 2. Significa, senhoras e senhores, que o x vale 12 raiz de 2. Ou seja, daqui até aqui, eu vou ter 12 raiz de 2. A pergunta era, a que distância de M deve ser marcado o ponto P? A 12 raiz de 2 centímetros. É isso aí. Essa é a resposta. Mais uma questão que eu peço que vocês olhem novamente, reolhem, tentem, façam, refaçam, até dominar, até entender bem como eu cheguei nessa resposta aqui. 12 raiz de 2. É isso aí, valeu. O desafio dessa unidade, desse capítulo, dessa parte do nosso estudo, ele fala o seguinte: numa reta R, está aqui a reta R, destacamos o segmento AB, cuja medida é 30 centímetros. Então, aqui tem 30 centímetros. Marcamos em R um ponto C, tal que AC dividido por CB é igual a 3/5. A que distância do ponto A devemos marcar o ponto C? Essa é a pergunta. De modo que o ponto C seja... Aí ele faz duas perguntas. Ele quer que, primeiro, que o ponto C seja interno ao segmento AB, ou seja, ele quer essa situação aqui
interno, ABC. E a outra possibilidade, na letra B, é que o ponto C seja externo ao segmento AB. Externo. A, B, C. Então, ele quer essas duas situações aqui, tá? Vamos resolver. Vamos lá, vamos tentar fazer esse desafio aqui. Vamos uma letrinha de cada vez, né? Primeira letra A. Olha só. Quando ele diz que o segmento AB tem 30 centímetros, quando ele diz que o segmento AB tem 30 centímetros, olha só que parceria que ele é. Ele diz que tudo isso aqui é 30. Ele quer saber a que distância fica o ponto C. Ou seja, ele quer saber isso aqui, né? Se a gente não sabe isso aqui, eu vou chamar esse pedaço de quanto? Exatamente, x. E esse pedacinho aqui, o CB, eu vou chamar de quanto? Tudo, 30, né? Menos esse pedaço aqui, ó. 30 menos x. Então, esse pedaço vai ser 30 menos x. Tá? AC é x e CB 30 menos x. E aí eu vou usar agora a informação que ele deu. AC, x, dividido por CB, 30 menos x, é igual a 3 sobre 5. Multiplico em x, meios pelos extremos, 5 vezes o x, é igual a 3, que multiplica 30 menos x, 5x, propriedade distributiva, 90 menos 3x, esse 3x passa para cá, 90, 8x é igual a 90, x é igual a 90 sobre 8, e aí eu posso simplificar isso aqui, né? Posso dividir em cima e embaixo por 2, vai ficar, simplifica, 45 sobre 4. 45 sobre 4. A resposta é essa fração 45 sobre 4. Se vocês quisessem entregar essa resposta em forma decimal, era só efetuar essa divisão. Para mim, chega isso aqui, 45 sobre 4. Mas se alguém quisesse fazer, podia ser 11,25. Tá? A letra B vai ser parecida. Tá? A letra B vai ser parecida. Eu vou chamar esse pedaço que eu não conheço, de x também. E vou chamar esse pedaço que eu conheço de 30. Só cuida agora. Ele quer AC sobre CB. Quem é o AC? O AC é x. AC sobre CB. CB é tudo isso aqui, ó. Quanto que é CB? É o AB mais AC, ou seja, 30 mais x. E isso é igual a 3/500. Pronto, montada a questão. Como é que eu resolvo? Multiplico em x. 5x é igual a 3, que multiplica 30 mais x. Distributiva aqui. 5x igual a 90 mais 3x. Passa esse 3x para cá. 5x menos 2x igual a 90. Desculpa, 5x menos 3x aqui. E aí vai ficar 2x igual a 90. X igual a 90 sobre 2. X é 45. Então tem duas respostas a um problema. E ó, pensem nisso. Às vezes, os problemas de matemática têm, sim, mais do que uma resposta correta. Está aqui o caso, um caso de problema que tem mais de uma resposta. Tá bom? Bom, espero que tenham aproveitado esse primeiro vídeo, tenham se acostumado, estejam se acostumando com essa metodologia e, mais do que tudo, eu espero que aproveitem. Espero que aproveitem, vejam, revejam os vídeos, aperte o pause, tenta de novo, vai, faz, erra, acerta, enfim. Usa mesmo essa oportunidade que vocês estão tendo, tá?
Então tá bom. Até o próximo vídeo aí. E era isso. Abraço.